JP, me socorre, a minha família é homofóbica. Será que eu vou ter que viver no armário pro resto da minha vida? Se você quer saber o que eu penso a respeito e como você pode sair do armário mesmo tendo uma família homofóbica, fica aqui comigo até o final. Eu sou JP Crestani e nesse canal você tem conteúdo de qualidade para construir, para conquistar a autoconfiança que você precisa para sair definitivamente do armário. Afinal, o que é uma família homofóbica? O que é a homofobia? Vamos conversar sobre isso. Características da família homofóbica. Normalmente é uma família religiosa, é uma família extremamente conservadora, não apenas na área da sexualidade, é uma família que tende a ser repressora ou então são pais e familiares que eu vou chamar aqui de ignorantes. O que é a ignorância? É o pouco conhecimento. Talvez pessoas que vivem no interior com pouco acesso à informação, que vivem ainda na década, no século passado, no século retrasado, e que essas pessoas, por desconhecer a realidade de outras pessoas, elas simplesmente vivem de forma homofóbica. Como que é a sua família? Se você puder, conta para mim aqui nos comentários, que eu fiquei curioso agora, quero saber como é a sua família. Eu venho de uma família que é conservadora, já falei sobre isso aqui em alguns outros vídeos. Eu tenho uma família que uma parte da minha mãe, uma boa parte é evangélica e a outra parte do meu pai é católica. Aqui eu não estou fazendo apologia, não estou falando nada se é bom ou se é ruim, só estou falando o que é, tá bom? A gente precisa aprender a lidar e falar o nome das coisas sem mimimi, sem ficar magoado com relação a isso. Portanto, por ter essa origem, essa vir desse lugar, venho sim de uma família extremamente conservadora. Fui aquele chamado Ovelha Negra que rompeu com isso da família. Vamos falar sobre isso também. Antes da gente falar sobre a família homofóbica, a gente primeiro precisa entender um pouco o que é essa homofobia, né? Que as pessoas falam tanto. Que existem crimes por homofobia, existem movimentos para criminalizar crimes de homofobia, né? Crimes de preconceito. Sou completamente a favor disso. Se nada nesse mundo justifica tirar a vida de outra pessoa, então precisa criminalizar isso sim. O que é importante que nós entendamos? Que a homofobia ela pode ser definida como uma aversão, que é irreprimível. A pessoa não consegue tirar essa aversão que ela sente. É uma repugnância, é um medo, é um ódio e um preconceito que algumas pessoas nutrem, que algumas pessoas possuem contra os homossexuais, contra as lésbicas, contra os bissexuais, transexuais e qualquer outra pessoa que tenha uma expressão sexual diferente do que é tido como um padrão. Ou seja, a homofobia é o nome que é dado para todo aquele tipo de comportamento que representa a aversão a pessoas do grupo LGBTQIA+. Eu e você, basicamente, certo? Quando essas pessoas sentem, e eu gostaria de chamar atenção para essa palavra, medo do que é diferente, é aí que nasce a homofobia. Quando nós, homossexuais, e aqui eu estou falando especificamente para os caras gays, para os homens gays, quando nós, gays, começamos a nos manifestar lá na infância, a família tem muito medo disso. E aí, eles têm um pouco de preconceito contra aquilo que é diferente, e aí eles começam a reprimir. Eles se vestem do manto do conservadorismo, se vestem do manto da religiosidade, que é a única forma, é o único recurso que essas famílias muitas vezes têm para poder lidar com aquilo, não é nem contra, é para poder lidar com aquilo que eles não compreendem. E aí, a gente precisa entender que essas famílias estão fazendo o melhor que elas podem. E aí a gente precisa aprender a lidar com elas. E esse é o objetivo desse vídeo, ajudar a entender um pouquinho melhor a sua família. Vamos entender um pouquinho mais a origem do preconceito? Preconceito não é uma coisa nova, ele sempre existiu e muito provavelmente ele sempre existirá. Quando eu e você sentimos preconceito de alguma coisa, veja, mesmo eu, um cara gay que passou por tanto preconceito e passa por preconceito na vida, também tenho os meus próprios preconceitos. Por quê? Porque o preconceito ele é um mecanismo de defesa.
Quando existe algo que eu não compreendo, algo que pode ser que seja ameaçador à minha sobrevivência, o mecanismo do preconceito é ativado dentro de toda e qualquer pessoa. Então, o nosso trabalho não adianta a gente gastar energia tentando eliminar o preconceito, porque isso é um mecanismo biológico, esse é um mecanismo de preservação da vida, tá? A vida se desenvolveu dessa forma, através do preconceito. Por exemplo, né, isso é possível ver num rebanho de gado, onde tem todas as vacas de uma determinada cor, e tem uma vaca que é de uma cor diferente, aquelas vacas vão olhar para essa vaca de cor diferente com um preconceito. Ela vai ser caracterizada como estranha a esse rebanho. E aí, é claro, à medida em que esse animal vai sendo aceito, se é possível esse movimento, elas vão se acostumando e fica tudo bem. Mas agora, no começo, existe esse estranhamento. Então, é muito mais fácil a gente aceitar esse preconceito e aprender a viver com ele e nos fortalecer para lidar com ele do que simplesmente ficar lutando para que ele acabe. Talvez nós vamos viver a nossa vida, perder a nossa vida tentando lutar contra algo que existe muito antes de nós e vai existir muito além de nós. Novamente eu digo, não estou dizendo e nem desvalorizando tudo o que já foi feito. E talvez eu só possa falar sobre isso hoje de forma tão aberta porque outras pessoas enfrentaram esse preconceito. E eu não estou falando que a gente não deva enfrentá-lo, mas não adianta a gente tentar viver num mundo onde ele não existe. Isso é uma ideologia, isso é uma idealização que não tem fundamento. E aí a gente precisa entender, para um cara gay, quais são os efeitos da homofobia. Por quê? A homofobia, esse medo da homossexualidade, ela não vem apenas da família. Ela vem e existe dentro do próprio cara gay. Hoje mesmo eu fiz uma pergunta no Instagram, né, uma enquete, e uma das pessoas que eu sei que é gay, eu já conversei com ele antes, disse assim: as pessoas precisam aprender a conviver com as suas opções e não ficar colocando a culpa nos outros. A pergunta que eu fiz foi: você sente culpa a respeito da sua sexualidade ou você sente vergonha com relação a isso? E sem ler as sequências dos stories em que eu ia discutir sobre isso, falar sobre isso, ele simplesmente disse: as pessoas precisam aprender a viver com as suas escolhas. E aí eu fiz a pergunta para ele: cara, você escolheu ser gay? Eu não escolhi ser gay. Eu nasci dessa forma. E nasci dessa forma num mundo onde as vacas que são de uma determinada cor excluem a vaca que é de uma outra cor. No reino animal isso acontece direto. Com os seres humanos que são bichos também, isso não seria diferente. É muita pretensão nossa querer que as pessoas mudem de uma hora para outra quando sequer elas entendem. E aí eu preciso entender que a homofobia muitas vezes está tão entranhada em mim quanto está entranhada na minha família. E aí o que isso causa no cara gay? Faz com que ele fique preso, trancado, amarrado, seguro dentro do armário. E aí esse cara tende a se esconder mais e mais, talvez essa pessoa seja você. E talvez ele até consiga, em alguns momentos da sua vida, em algumas áreas, em algumas situações, falar um pouco, se expressar um pouco mais. Mas a vida dele como um todo vai ser uma vida reprimida, uma vida limitada, uma vida limitante. E aí, se você quer saber um pouquinho mais sobre o que é o armário, o que causa o armário, quais são os principais prejuízos de se viver no armário, tem outros conteúdos aqui no canal. Já se inscreve e não perca esse conteúdo, porque ele é feito para você de forma gratuita, para que você possa conquistar a autoconfiança para sair definitivamente do armário. Sobre a homofobia, só um pouquinho. O que nós precisamos entender? Que todo mundo sente medo. Sente medo, sentir aversão, sentir repugnância de algumas coisas, isso é completamente normal. Quando a gente se depara com uma situação que é diferente daquilo que nós conhecemos, é completamente normal você ficar perdido e não saber como lidar. Então, é normal passar por conflitos de relacionamento. Só que nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar travados nessa situação. Nós precisamos de dar o próximo passo, nós precisamos dar esse passo em busca da nossa própria evolução e não focar no caso da homofobia. E a grande questão do vídeo de hoje é:
a minha família é homofóbica. Eu fico no armário ou eu saio dele? Eu preciso que antes de qualquer outra coisa você entenda o seguinte. Meu amigo, você não é a sua família. Você não precisa reproduzir, replicar e viver nos padrões de pensamento, comportamento da sua família. Sim, você veio desse lugar, sim, você faz parte, você pertence, você é uma peça fundamental nessa família. Mas não haverá evolução se você continuar se sacrificando pelo bem desses padrões que muito provavelmente estão causando problemas não só a você, mas a outros membros da sua família. Então, uma coisa que é muito importante que eu aprendi bem recentemente é que crescer significa desapontar os pais. Crescer é desapontar os pais. E você vai fazer isso ficando ou saindo do armário. Você vai desapontar os seus pais na sua escolha profissional. Você vai desapontar os seus pais na pessoa com quem você se casar. Você vai desapontar os seus pais se o seu filho não nascer ou se ele nascer de uma determinada forma. Você vai desapontar os seus pais se você não usar o seu dinheiro da maneira que eles querem que você haja. A partir do momento que você decide crescer, que você decide se tornar independente desses pais e dessa família, você já está desapontando eles. Então, permanecer preso dentro do armário pela homofobia da sua família não é uma justificativa do sentido assim, não é válido no sentido de, eu preciso ficar aqui porque a minha família é homofóbica e eu não sei o que isso vai causar para eles. Agora, a pergunta é, minha família é homofóbica, eu fico no armário ou eu saio do armário? Se você decidir sair, você com certeza, quando passar por toda a turbulência desse processo, vai ter uma qualidade de vida infinitamente melhor e maior do que você ficando preso no armário. Só que essa decisão só cabe a você. Não sou eu que posso decidir isso. Não é a sua família que vai decidir isso. Essa decisão é única e exclusivamente sua. E enquanto você continuar vivendo a sua vida baseado no que o papai e no que a mamãe acham, no que o irmão mais velho, no que os irmãos, no que as tias pensam, você, eu sinto te informar, você não se trata de um homem adulto. Você está sendo um menininho, um piazinho, um garotinho que vem sendo dominado pelo papai e pela mamãe. E aí, cara, a sua vida não vai pra frente mesmo. Vai ter dificuldade nos relacionamentos, vai ter dificuldade nos negócios, vai ter dificuldade financeira, vai ter dificuldade de saúde, não vai ter boas amizades. Tudo isso vai desandar na tua vida, porque você simplesmente se recusa a crescer e ainda continua vivendo na barra da saia da mãe. Agora você precisa entender que, se você decidir sair do armário, existem formas e formas de você fazer isso. E é o que a gente vai falar hoje. Se a sua família é homofóbica, você precisa entender que existe a necessidade de respeitá-los. Independente da sua família, dos seus problemas, E aí é muito importante a gente pensar nisso. Tem gente que fala, se a minha família não fosse homofóbica, seria mais fácil. Bom, se a sua família não fosse homofóbica, não seria a sua família. Se eu não fosse gay, seria mais fácil. Se você não fosse gay, não seria você. Então, esse tipo de argumento, ficar perdido nesse espiral aí, não vai te levar a lugar nenhum. A primeira coisa que você precisa entender para aprender a lidar com a homofobia da sua família é entender que esta é a sua família. Estes são seus pais, estes são seus tios, são seus avós, são seus irmãos. Essas são as pessoas de onde você descende. É dali que você veio. Você saiu desse buraco aí, meu amigo. Não dá para simplesmente ignorar esse fato. Então, se você quer ser respeitado e valorizado por eles, independente de você ser gay, você precisa dar o primeiro passo, desenvolver sua consciência e, primeiro, oferecer isso para essas pessoas. Você precisa ser o primeiro a respeitar a homofobia da sua família. Você primeiro precisa ser o primeiro a levar em consideração de que eles não estão sabendo lidar com isso e que a homofobia é algo que é conhecido, é algo que é biologicamente implantado, o preconceito, como eu já falei, é biologicamente implantado dentro da gente e eles só estão fazendo algo para o qual eles foram programados para fazer pela própria natureza. Estou dizendo que é normal, que é certo? Não estou falando isso. É o mecanismo de defesa que a gente tem para lidar com aquilo que é diferente. Eles só estão falando isso. Então, cara, respeita o medo da sua família.
Se você realmente quer sair do armário, começa dando esse primeiro passo. Dói, eu sei que dói, eu sei que é horrível quando você tá numa festa de família e vem aquela tia e vem falar assim, e a namorada? Ou aquele tio fala assim, e aí, e a namorada? Tá comendo muito? Eu sei o quanto isso é desagradável. Quando a sua mãe começa a fazer uma crítica para os seus amigos, ou não aceita as pessoas com quem você convive, ou não aceita o seu próprio jeito. Talvez você não seja um cara tão másculo assim, talvez você seja afeminado. E daí? Mas antes disso, você primeiro precisa respeitar o preconceito dessas pessoas. Eles não são gays, eles não sabem lidar com isso, eles não sabem o que é ser você, eles não sabem o que você sente. Então você primeiro precisa respeitar a ignorância deles. Você primeiro precisa respeitar a dificuldade deles em entender o que é ser você. E não tem como esperar que eles vão entender o que é ser você se nem você se entende, se nem você sabe quem você é. No mundo perfeito, no mundo ideal, papai e mamãe seriam completamente compreensivos e independente da nossa manifestação. Se a gente fosse meio lerdinho com dificuldade de aprendizado, se a gente fosse sem nenhuma aptidão para os esportes, se a gente fosse completamente preguiçoso, ou se a gente fosse homossexual, se a gente for preto, branco, azul, colorido, no mundo ideal, papai e mamãe teriam condições de nos acolher, independente de quem nós somos, nos dar todo o amor e todo o apoio que nós precisamos. Só que não é nesse mundo que nós vivemos. A gente vive no mundo real, no mundo onde papai e mamãe não têm condição de dar aquilo que a gente precisa, e às vezes eles dão de mais, às vezes eles dão de menos, e aí nós precisamos fazer por nós mesmos aquilo que nós precisamos. E aí, você precisa começar a entender que o seu pai, a sua mãe e os seus familiares estão precisando de tanto acolhimento quanto você precisa. Então, se você quer sair desse armário, se você quer ter uma boa qualidade de vida, começa você buscando ajuda para você aprender a lidar com eles. Eu tenho certeza que isso vai mudar a forma como você lida com todo mundo. Isso aconteceu comigo. Durante uma boa parte da minha vida, eu fiquei relutando, remoendo a minha relação com a minha mãe, a minha relação com meu pai, a minha relação com meu irmão, a questão da família, acreditando que eles nunca iam me aceitar, acreditando que eles não iam conseguir respeitar as minhas escolhas, sofrendo por causa disso, vivendo uma homofobia interna e me afundando. Eu negava que eu era gay, eu falava que eu era bi, sendo que eu não era. Fazia um monte de coisa escondido, tendo muita dificuldade de ser quem eu era, por simplesmente não conseguir olhar além da minha própria dor, além do meu próprio medo e além da minha própria homofobia. Eu não conseguia enxergar que meu pai e minha mãe estavam lidando com as questões deles. E aí é que você precisa entender. Muitas vezes a homofobia, ela é uma saída um pouco mais fácil para quem não tem tanta energia para lidar com um problema diferente, a não ser com seus próprios problemas. É possível que os seus pais estejam enfrentando problemas no casamento, problemas nos negócios, que você tenha um irmão ou uma irmã que dê tanto ou mais problema que você. E aí, para eles, a saída mais fácil, que eles já estão cansados e sobrecarregados, é simplesmente rejeitar. Eu não quero, eu não aceito, se um dia que eu tiver um filho viado, eu prefiro morrer, que eu já escutei algo parecido. E aí o que acontece? A gente se ofende com relação a isso. Não vou dizer que não é normal. Gente, é normal você se ofender, se magoar, ficar triste, se chatear. Só que a gente precisa se permitir passar por esse momento de ficar assim, triste, chateado, mas sair dele. Passar por ele. Aprender alguma coisa com esse momento e seguir adiante. É importante você perceber que num contexto familiar, ninguém tem um problema sozinho. Você não é gay sozinho na sua família. Essa tua condição da homossexualidade, ela é tua, você precisa lidar com isso em primeiro lugar, mas todo mundo da família vai precisar olhar para isso. Todo e qualquer problema ou conflito familiar, independente da natureza dele, se é questão sexual, se é questão de doença, se é questão de problema financeiro, se é um padrão de relacionamento, né? Só se envolve com gente que não presta, ou só se envolve com bandido, por exemplo. Esse é um padrão sistêmico. A sua família vai precisar olhar para isso. Só que existem formas, como eu já disse, e formas de lidar com isso. A pior forma de você lidar com a sua família homofóbica é tentar pressionar, é tentar colocar a sua opinião e impor a sua opinião para eles, principalmente se ela for conservadora ou repressora.
Mas a chave para você lidar com a sua família homofóbica é reconhecer que eles são quem eles dão conta de ser. Assim como você é, quem você dá conta de ser? A pessoa que você é nesse momento. Quando você tenta mudar, quando você tenta forçar que eles não sejam homofóbicos, você está fazendo exatamente a mesma coisa que eles estão tentando fazer com você. Quando você tenta fazer ou desejar ou querer que eles mudem, você dá a eles o direito de querer a mesma coisa que você. É bom viver assim? É bom você viver num lugar onde ninguém tem a oportunidade de ser quem ele é? Meu pai não está satisfeito comigo porque ele acha que eu sou gay, e eu não estou satisfeito com meu pai porque eu não tolero que ele acha que eu sou gay e que ele está sendo homofóbico, e aí ninguém concorda com ninguém, ninguém convive com ninguém. Não é isso o objetivo da família. O objetivo da família é que nós possamos amadurecer e crescer junto. Então, independente do seu trabalho, da sua família, do seu grupo religioso ou do seu grupo de amigos, o foco precisa estar sempre em você. No que você sente, no que você deseja e no quanto isso te afeta. Quando eu consigo olhar para minha família e compreender que eles só dão conta de ser quem eles são, traz um alívio muito grande. Então o problema não é a família homofóbica. O problema é como eu estou enxergando tudo isso. O problema é o peso, é a responsabilidade, é a culpa que eu estou colocando demais nessa família e não em mim. E não em construir, em conquistar um poder pessoal, uma autoconfiança, em ganhar autenticidade, para que daí eu consiga ser quem eu quiser ser, dentro ou fora do armário. O que eu posso dizer para você, fora do armário é muito melhor, é extremamente melhor. Não tem comparação a vida que eu vivo hoje com a vida que eu vivia dentro do armário. Mas isso custou um preço para mim. Isso vai custar um preço para você. E aí você precisa ser uma pessoa adulta para estar disposta a pagar o preço. Criança não paga preço de bosta nenhuma, não paga preço de nada. Então, nós precisamos estar dispostos a pagar o preço por aquilo que nós queremos. Tudo nessa vida tem um preço. Tudo, inclusive a tua liberdade. Ela não vem de graça. Então, quando você foca no outro, só tira o seu poder pessoal, que já é extremamente limitado porque você vive dentro do armário. E aí, a gente tem algumas formas que eu não recomendo que você tente sair do armário. Isso pode causar um prejuízo muito maior para você, levar um tempo danado para você conseguir recuperar aquilo que você estilhaçou na sua vida. Acredita, essa foi a minha experiência. Eu vou falar aqui algumas formas que você não deve sair do armário. A primeira delas é tentar arrebentar esse armário, tentar destruir ele e fazer através de uma revelação bombástica ou através de uma atitude de rebeldia com que a sua família, com que a sociedade, com que as pessoas engulam quem você é. Do tipo, vocês vão ter que me engolir, eu sou assim e pronto. E aí começar a viver uma vida louca de irresponsabilidade, de não fazer suas coisas, de não construir sua vida e viver a vida como tacar o foda-se, sabe? Tô nem ligando para todo mundo. A grande verdade é que se você tentar arrebentar o armário, você tende a se arrebentar junto com ele. Então, meu amigo, eu não recomendo que você faça isso. Porque nesse caminho você vai conseguir sair do armário sim. Só que o prejuízo, os destroços que vão sobrar, vão dar muito trabalho para você juntar depois. Então, evita ao máximo tentar arrebentar o seu armário. Evita ao máximo tentar forçar a sua identidade para as outras pessoas. Né? Essa atitude, vocês vão ter que me engolir, ela costuma acontecer na adolescência. E eu já conversei com várias pessoas que, diferente de mim, assumiram-se na adolescência, e embora das vezes que eu conversei eles disseram assim, agora já está tudo bem, mas foi uma vida muito turbulenta, eu passei anos da minha vida de uma forma muito turbulenta. Então, cara, não vale a pena, né, viver dessa forma. Outra forma de sair do armário, ou de lidar com o armário, é ficar esperando de uma forma passiva que haja um alinhamento nas estrelas, nos astros, em todas as coisas, e todas as condições serão perfeitas, e aí vão estender um tapete vermelho na minha frente, e aí a família inteira vão falar, fulano de tal, todos nós sabemos que você é gay, todos nós amamos você independente da sua homossexualidade, você
pode trazer seu namorado aqui, você pode usar brinco, você pode usar roupa de mulher se você quiser. Seja bem-vindo, você é maravilhoso, nós todos te apoiamos. E aí você acorda porque você caiu da cama e percebeu que você estava sonhando, né? Cara, deixa de esperar por esse momento mágico, milagroso, porque esse tipo de milagre não existe. É muito provável que o seu pai e a sua mãe já desconfiem, se é que eles não saibam da sua sexualidade. E lembra, não é porque a sua família sabe, mas se ela não fala sobre o assunto, significa que você ainda está no armário. Eu já conversei com diversos caras que falam assim, meu pai e minha mãe sabem, mas não sabem pela minha boca. Então você está no armário. Eu já falei, a gente já teve uma conversa sobre isso, mas ninguém toca no assunto. Você está no armário. Você não saiu dele ainda. A minha mãe sabe, mas toda vez que toca no assunto eu tenho crise de pânico, eu tenho crise de choro, ou ela tem crise de pânico ou crise de choro. Você ainda está no armário, ainda está esperando de forma passiva que as coisas se resolvam. E essa forma passiva, infelizmente, não é aquela agradável que a gente gosta. É a forma de ficar esperando que as coisas aconteçam. Dá para viver assim? Não dá. Você perde muito de qualidade de vida dessa forma. Então, forçar a tua sexualidade para as pessoas ou esperar que elas, do além, do nada, acordem um dia aceitando você e mudem o pensamento homofóbico delas, nunca é uma melhor saída. Outra forma que não é legal e que eu não recomendo para sair do armário foi o que aconteceu comigo, ser expulso dele. Através de uma situação externa, que no meu caso foi o divórcio, eu não tinha naquele momento interesse, eu não tinha desejo, eu queria só me divorciar e queria viver a minha vida. Eu não tinha pretensão de contar para os meus pais o motivo dessa separação, eu não tinha vontade de falar para as pessoas, porque eu achava que ninguém tinha nada a ver com a minha sexualidade, era isso que eu dizia para mim, era uma das desculpas que eu usava para me trancar dentro do armário. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém tem nada a ver com quem eu durmo ou com quem eu me deito. Então, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser. Só que aí, quando eu pedi o divórcio, e a minha esposa, na época, sabia do motivo que eu falei para ela chegou para mim e ela falou assim, então, já que você está insistindo nessa palhaçada, então eu vou ser obrigada a contar para os seus pais, e vou contar para o meu pai, e vou sair falando por aí do real motivo pelo qual você é homossexual. Então, eu fui convidado a me retirar, eu fui expulso do armário pelas situações de vida que aconteceram comigo. Eu não recomendo isso em hipótese nenhuma. Por quê? Porque eu fui forçado a sair do armário no momento em que eu estava fragilizado. Eu estava começando o tratamento da depressão. Meus pais, eles não tinham condição, tanto é que a minha mãe ficou doente, ela teve crises de labirintite quando eu contei para ela, porque ela também estava passando por um outro problema com o meu irmão na época, fora todos os problemas que a gente sempre teve na família, e eles não tiveram condição de assimilar aquilo da melhor maneira possível. Foi o que eu dei conta de fazer, foi o que aconteceu, hoje eu olho para trás e eu aprendi com isso. Cara, mas teve muito problema. A gente teve muito desentendimento na família, a família ficou dividida, parte das minhas tias apoiaram ela e me condenaram. Então foi assim, um auê, um fuzuê, da pior forma possível. Então eu não recomendo sair do armário dessa forma. Por que eu não recomendo sair do armário dessa forma? Por que elas não são as melhores? Porque elas expõem a intimidade das pessoas quando elas não estão preparadas para essa exposição. Então imagina uma borboleta, né, que ela ainda não é uma borboleta, ela está dentro do casulo. Ela era uma lagarta, ela era um ser, e ela entrou dentro de um negócio fechado, e ela precisava ficar dentro desse negócio fechado e protegido para ela virar um líquido, uma gosma, e através da reprodução celular e do rearranjo dessas células, ela se transformar numa borboleta. Quando a gente está vivendo no armário, esse período que todo gay vive dentro do armário precisa ser um período de casulo, um período em que ele vai se preparar, assim como a lagarta estava se preparando para virar borboleta, e aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia, tá? Para os gays afeminados nem nada nesse sentido, das borboletas, é simplesmente uma analogia da nossa natureza, né? O que a gente tem na natureza, né? Então, cara,
Não queira sair do armário enquanto você ainda está lá, ainda é uma gosma, você ainda não está pronto. Você vai ser exposto antes do tempo, isso vai ferir você, então a sensação de culpa, vergonha, medo e insegurança que você vai ter vai ser muito maior. Porque daí as pessoas vão ver e você vai se deparar com um projeto inacabado, com algo que não está pronto ainda. Uma borboleta, se ela sai do armário, se ela sai do casulo antes da hora, ela tende a morrer muito rápido, porque ou as asas não se desenvolveram, ou o corpo dela não se desenvolveu direito, e aí o que acontece? Ela morre. Nós, seres humanos, temos uma resiliência maior. A gente consegue sobreviver, mas o prejuízo que se paga por isso é muito, muito pior. E aí é importante que você entenda que você pode evitar trazer todos esses problemas para você e para sua família que é homofóbica. Provavelmente, sair dessas formas que eu falei antes vai trazer mais problemas do que solução. Sair dessa forma vai fazer com que você sofra mais do que você conquiste a verdadeira liberdade que você quer. E é importante que você entenda que você vai sofrer desnecessariamente. É nesse momento que eu gostaria de compartilhar com você uma frase muito impactante que mudou a minha forma de pensar sobre as coisas. Essa frase é atribuída ao Buda. Ele diz assim, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O que eu quero dizer com isso? Que você, quando tomar a sua decisão de sair do armário, vai enfrentar algumas dificuldades, sim. Vai enfrentar alguns problemas, sim. Só que você não precisa fazer isso na pior fase da tua vida. Você não precisa fazer isso quando você não tem apoio nenhum, quando você não tem ajuda nenhuma, quando você não sabe para que lado ir. Vai ser pior para você. Então, JP, qual é a melhor forma de sair do armário? Existe essa melhor forma? Sim, é lógico que existe. É você, enquanto ainda está dentro do armário, protegido, se sentindo seguro ali dentro, procurar ajuda de pessoas que entendem o que você está falando, de pessoas que passam ou já passaram pela mesma situação que você, no caso, e que superaram isso. Pessoas que sabem o que é viver no armário e que também sabem o que é estar do outro lado, fora dele, viver uma vida livre. Essas pessoas vão te ajudar a construir uma identidade forte, sólida. E é o que eu estou fazendo aqui, te ajudando a conquistar a sua autoconfiança, para que você possa, mesmo que vai passar pela dor, evitar o sofrimento que é desnecessário. Então, sempre há uma escolha. Você pode permanecer no armário ou você pode querer sair dele. Permanecer no armário, não recomendo. Sair dessas formas doidas do armário, também não recomendo. O que eu recomendo você fazer? Sair de forma consciente, sabendo o que você está fazendo, sabendo o que é que vai te esperar depois, fora do armário, e fazendo de forma com que você tenha forças e autoconfiança para você lidar com todas as consequências que vão vir disso. E você já está preparado para sair do armário? Você já se sente pronto para lidar com essa família homofóbica conservadora que você tem? Se você não está pronto ainda, eu estou aqui para te ajudar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, sempre vai ter conteúdo aqui, e você pode também me seguir no Instagram, nas redes sociais, para ver mais conteúdos como esse. Conta comigo, eu estou aqui para te ajudar nesse processo de virar uma borboleta.